Boa noite, irmãos. Graça e shalom. Estranho isso? Muitos teólogos falam que nos primórdios da igreja, que era uma junção de gregos e judeus, eles falavam graça para os gregos e o shalom, que é paz, para os judeus. Com o passar do tempo, os gentios, eles foram sendo grande maioria entre as igrejas e os judeus foram diminuindo. E hoje nós somos a grande maioria, e bem poucos são os judeus que são crentes. Por isso que é tão importante um trabalho como que eu vou ler aqui, que é o de Amigos de Sião. A gente recebeu uma carta aqui do pastor Alexandre. Como é uma carta mesmo de carta do modo antigo, não pude projetar aqui para os irmãos, tá? E vou ler algumas coisas, tá bom? Na verdade, eu vou resumir e vou colocar a carta ali para os irmãos lerem, tá? Então, esse ministério Amigos de Sião, eles trabalham mais em São Paulo, que é onde existe a maior concentração de judeus no Brasil. Amém. Pessoal da igreja, graça, paz, misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar a adoração. Nós adoramos a Deus através da música, através das nossas orações. Eu faço a oração do Sandro, a minha oração, que nós possamos ter o desejo de orar, você possa sentir prazer na presença de Deus, se deliciar, descansar, não só nas terças-feiras, para um tempo na sua casa, para um tempo que você pode, e descansa seu coração ali no Senhor. Procure falar, procure ouvir. Você tem um tempo por semana que você faz isso, você tem uma exclusiva com Deus. Se você não tem, procure fazer isso. Obrigado, Sandro. Nós fazemos isso e é gostoso quando você tem um tempo com seus irmãos junto ao nosso Pai, mas é gostoso quando você tem aquela exclusiva, Tem aquela conversa com o Pai, aquela conversa particular. Estamos aí. Eu quero essa semana dar início a uma série, eu não sei se vai dar 3 ou 4 partes, mas intitulada O Deus de José. Nós estaremos indo para Gênesis, falando um pouquinho dos patriarcas, ali da onde saiu as 12 tribos, e eu peço que Deus me ajude essa noite e nas outras noites também, para que a gente possa, ou nós possamos estar aprendendo juntos. Ore pela minha esposa, ela não está muito bem, umas dores na coluna, e isso tirou ela dos afazeres, isso chateia muito a ela, então assim, ela não pôde vir de manhã nem à noite, e aí eu fico acabado, ruim vir sem a esposa. O irmão Isaías sabe o que é isso aí. Ore pela Betezinha também, não está bem essa mudança de tempo. Ore por aqueles que estão enfermos, ore por aqueles que estão enfermos fisicamente e aqueles que estão enfermos espiritualmente, aqueles que estão numa sequidão. Ore por essas pessoas. Eu quero iniciar lendo um versículo que está lá em Atos, capítulo 7, o verso 9. E aí nós estaremos orando. Atos, capítulo 7. O verso 9. Um versículo pequeno, mas que carrega uma grande verdade. Uma grande verdade. Nós sabemos aqui que Atos, capítulo 7, é o discurso de Estevão. Estevão contribuiu e muito para que nós pudéssemos aprender um pouquinho da vida de Moisés. E aqui ele fala a questão de José. Atos 7, versículo 9 diz assim: os patriarcas invejosos de José
venderam-no para o Egito. Mas o Senhor era com ele. Ou em algumas versões, mas Deus estava com ele. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos, te bendizemos por este domingo. Pai, me ajude. Eu peço por graça que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, que eu possa compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor falou comigo durante a semana. Pai, me ajude a usar o meu intelecto, o meu corpo, a minha voz, tão somente para a glória do seu santo nome. Desde já eu coloco aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas que estão apáticas. Ó Deus, nós só temos a Ti. A quem temos nós senão o Senhor? Que o Senhor possa restaurar, ó Deus. Nós sabemos que o nome do Seu Filho tem todo o poder, ó Pai, e é a quem nós servimos. Deus, por graça, por misericórdia, restaura essas pessoas e a nós que estamos aqui, que vamos aprender, falando um pouco da nossa própria história. Nos ajude, é que eu suplico diante de Ti, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Agora, se você quiser ir para Gênesis capítulo 29, e eu vou partir mais ou menos dali, e nós vamos estar passando pelo livro de Gênesis. Eu vou citando os versículos, se você quiser acompanhar, você acompanha, senão você só ouve e depois vê na sua casa, anota, fica à vontade. Eu confesso que eu poderia ter intitulado José do Egito, ou a vida de José, mas a Bíblia não é um livro que centraliza o homem. Não adianta nós ensinarmos as nossas crianças sobre Davi. Temos que ensinar o rei verdadeiro, não somente o rei Davi, mas Deus, o Deus de Davi. O centro das Escrituras não é o homem, embora mostre-nos quem nós somos. O centro das Escrituras é Jesus Cristo, Filho de Deus. E é Deus, então Deus é o centro, então sempre nasce nele. E quando nós estudamos José, quando nós estudamos Jacó, quando nós estudamos os patriarcas, quando nós vamos em Adão, nós vemos o Deus de Adão. A Bíblia, ela não pede licença para começar dizendo que no princípio criou Deus o céu e a terra. A Bíblia, ela não vai abrindo ali com delicadeza, olha, a ciência tem seu ponto de vista, alguns pensam assim, mas eu digo, não. Ela rasga a comunicação dizendo que Deus criou e ponto. Então a Bíblia, ela fala sobre Deus e fala sobre nós, mas o centro não é o homem. Nós lemos ali que esse nosso Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de José, é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. E é esse Deus quem estava com ele. Com ele quem? Com José. E se nós partimos da premissa de José, você talvez atribua algumas coisas ao homem que é inerente somente a Deus. Se você é algo, é porque Deus fez você assim. Se você tem algo, é porque Deus te deu esse algo. Porque nele nós existimos, porque nele nós nos movemos. Está tudo em Deus. Por isso que nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por vista. Se você viver por vista, você é o mais miserável de todos os homens. Se você tem Jesus somente para essa vida, para essas coisas, se seus olhos estão aqui, tão somente você tem uma vida desesperadora. José, ele é filho de Jacó e filho de Raquel. Ele tem 11 irmãos, sendo 10 só por parte de pai e um irmão mais novo chamado Benjamim. Então, por parte de pai, por parte de Jacó, ele tem um só irmão chamado Benjamim. Mas a família dele é uma família grande, então eram em 12 irmãos ao total. Seu pai tinha 2 esposas, 2 irmãs. A mais velha, Lia, a mais nova, Raquel. Mas a Bíblia vai dizer
que Jacó, o pai de José, amava muito mais a mãe de José, que era Raquel. Então José tinha o seu pai chamado Jacó, tinha a sua mãe chamada Raquel, e nós lemos que ele também tinha uma outra esposa chamada Lia, que as duas eram irmãs. Mas a Bíblia vai dizer que Jacó amava muito mais a Raquel, que era a mãe de José. Nós vamos aprender um pouquinho quanto aos seus irmãos. Eu tive que fazer uma listinha e escrever em ordem cronológica, para mim estar acompanhando o texto e estar ali vendo a sequência do nascimento, para mim ter uma noção da idade e diferença entre eles, né? Rúben é o mais velho, e depois você vai ver algumas questões que vão acontecer lá na frente. Quem é Judá? Quem é Dan? Por que a tribo de Dan não aparece lá em Apocalipse? O que aconteceu? O que Jacó, quando estava morrendo, falou para cada tribo? Eu quero estar trazendo nessa sequência. E quem são os irmãos de José? Para que nós formamos aí um quadro e no decorrer desse tempo nós entendamos o contexto em que ele viveu, que é extremamente importante para nós entendermos aquilo que Deus fez na vida de José. Em Gênesis 29 e 31 nós lemos: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então ele casou com as duas irmãs. Primeiro, ele foi enganado pelo seu sogro, ele se apaixonou por Raquel, e ele fez um trato com o sogro dele, falou: eu trabalho 7 anos por Raquel, e você me dá Raquel, porque eu amo Raquel. E na noite de núpcias, após 7 anos, nós lemos que o sogro dele enganou ele. Naquela época, a vestimenta, principalmente da noiva, era uma vestimenta fechada. Não tinha energia elétrica como nós temos hoje. E ainda havia bebida, fazia parte da tradição. Então, muito facilmente, passava uma noiva desapercebida ali. E ele foi ver pela manhã que casou com a irmã errada, né? E foi tirar satisfação com o sogro, e o sogro já tinha armado tudo, e olha, vamos fazer o seguinte: você trabalha mais 7 anos pela sua amada Raquel. E aí ele ficou 1 semana com Lia, na próxima semana já estava com as duas. Foi de Lia, e não de Raquel, não daquela que ele amava, que vieram os 4 primeiros filhos: Rubem, Simeão, Levi e Judá, sendo o nosso mestre da tribo de Judá. Então aqui começam a nascer as tribos. As 4 primeiras: Rubem, Simeão, Levi e Judá. Então aconteceu que como Jacó, ele amava demais a Raquel, ele desprezava Lia, e a Bíblia usa o termo desprezo mesmo, e nós vamos ver no decorrer do texto. Você lê uma, lê duas, vai vendo na história, que você vai vendo que existe realmente um desprezo, existe um cuidado com Raquel e com José. Você vai ver que quando ele está numa caravana, ele coloca os 2 por último. Ele está dizendo o seguinte: pode morrer todo mundo, menos Raquel e José. Tamanha proteção que ele tinha para com esses 2. Mas aí nós começamos a ter uma visão de quem é o Deus de José, que é o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus do avô de José, que é de Isaac, o mesmo Deus do pai de José, que é o Deus de Jacó, e o Deus de José. A palavra de Deus vai falar que esses detalhes familiares não passavam desapercebidos aos olhos de Deus. E Deus viu que Lia, ela era desprezada. O Senhor viu e fê-la fecunda. Então ela já teve 4 filhos. Mas Lia, ela sofria por não ser amada, e ela queria ser amada. E para cada filho ela dava um nome: agora o meu marido vai me amar, dessa vez ele me ama. Até o 6º filho, quando chega o 6º filho, ela fala: agora eu tenho 6 filhos, desta vez o meu marido vai me amar. Então a Lia, ela tinha uma vida de talvez uma frustração de que ela não tinha um marido. Eram 2 irmãs, e ela era a normal, e a outra
era a bonita, porque não existe pessoas feias, existem as normais e existem as bonitas, né? Ela era normal e a irmã era bonita. E aí, Raquel, ela tinha o amor do marido, mas ela não tinha filhos. Olha como que Deus faz as coisas. E bigamia, a Bíblia não aprova bigamia. Isso é uma cultura que vem fora do povo de Deus. Deus fez uma mulher para Adão. Se ele quisesse popular imediatamente a terra, ele teria feito 1000 mulheres para Adão, igual Salomão. Então, está aqui suas mulheres, né? Se vira. E te dou ainda o luxo de você não ter 1000 sogras, né? Que vai ser as primeiras mulheres. Está aí. Mas não, Deus deu uma mulher para Adão. E a Bíblia não apoia a bigamia. Isso vem de um costume gentílico, lembra? Abraão era gentil. E eles tiveram essa influência dos gentios. Mas nessa família começou a ter algumas questões, alguns problemas. Lia, ou Leia, dependendo de alguma versão, mas a maioria chama de Lia, ela queria o amor de José, e ela queria conquistar o amor de José. Agora, Raquel, ela não ligava tanto assim para José, não, porque ela era bonita, Jacó, eu preciso agora começar, né, me vigiar. Ela não ligava tanto assim para Jacó. Nós vamos saber isso lá na frente. E ela era bonita, e ela tinha o coração de Jacó. A Bíblia diz que Jacó amava, então estava na mão dele. Então ela tinha o marido, mas ela não tinha filhos. Uma tinha filhos, mas não tinha o marido. E aí Raquel, ela começou a ter ciúmes, ou inveja da sua irmã. E ela atribui a culpa de não ter filhos ao marido. E não era o marido, a prova era que o marido já tinha 4 filhos com outra mulher. E ela chega ao marido e fala: dá-me filhos, senão eu morro. Como se fosse comprar filhos no shopping, vamos lá comprar uma meia dúzia. Na verdade foi quase isso que ela fez, né? Porque partiu dela. Dá-me filhos. E aí ela apelou para algo que era cultural também, que era pegar e entregar a serva para o marido, para que o filho nascido dessa serva fosse dela. E ela foi e está aqui Bila, e você vai e me dá esses filhos através de Bila. A insensatez, nós vemos aí, a insensatez, ela não resolveu o problema. Os filhos não eram dela. Daí, mas nasceu 2 tribos, Dan e Naftali, que são os filhos de Bila. Agora, aí a outra, porque as ideias eram o seguinte: mais filhos, nós entendemos a cultura da época, valorização, lógico, por filhos, principalmente homem, mas mais filhos, mais amor do meu marido. Mais filhos, mais status. E Lia, ela parou de conceber, ela teve os 4, ela gostou da ideia, ela falou: tudo bem, então está aqui Zilpa, minha serva, e deu para Jacó. Isso está lá no 30, verso 9. E aí nasceram Gade e Azer, ou Aser, que foi de Zilpa. Então nós temos 4, né, que é de Lia, nasceu esses 4 primeiros dela. Aí vem 2 de Raquel através da serva. Aí Lia ficou talvez invejosa, olhou e falou: eu quero também, e nasceu mais 2. Então nós já temos 8 aí. Bom, o que acontece? Lia, num determinado momento, e o tempo foi passando, um belo dia, um dos filhos de Lia, e era o filho mais velho, ele vinha chegando com umas mandágoras. Mandágoras, esse fruto não era fácil de achar, era difícil. E a raiz desse fruto, eles sabiam que tinha um poder, talvez, eles criam que poderiam curar a esterilidade. Você imagina o valor que isso tinha para Raquel, quando ela viu que Rubem chegou com aquilo lá. O filho mais velho chegou com as mandágoras. E ela fala para Lia, né? Isso vai estar lá no 30:16.
me dê as mandrágoras. E Lia fala, olha, você já tem meu marido, você vai querer minhas mandrágoras também? E ali acontece uma coisa bizarra, né? Lia aluga o marido por, como que chama? A plantinha aí? Mandrágoras, né? E aí o que acontece? Nasce Issacar e Zebulon. Mais 2 tribos nascem de Lia, né? Isso está lá no 30:16. Alugou o marido. Deus ouviu. É interessante que Lia orava por mais filhos. Olha que interessante. Você vai ler que Deus ouviu. E no 30:22, Deus também ouve Raquel e a fez fecunda. E nasceu quem? O 11º, chamado José. Então esse é o contexto em que vem José, né? E nós vamos ter só lá no capítulo 35, nascimento de Benjamim, que é o último que nasceu ali dessa que nós chamamos de 12 tribos, é o 12º. E nós lemos que Raquel, ela morreu no nascimento de Benjamim. E foi colocado o nome de Benoni, mas Jacó, o pai, fala, não, vai se chamar José. Então está aí, Benjamim. São muitos nomes. Você imagine Jacó, como que ele decorava, né? Eu fiquei pensando assim na hora de dar a bênção. Como que ele lembrou o nome de todos esses filhos, né? Mas tantos anos de vida e ele vem numa sequência lá. E você se confunde, são muitos nomes. Mas é bom. Você já parou para pensar se você sabe o nome das 12 tribos? Ou de algumas, pelo menos? E a Bíblia dá uma senhora importância para essas tribos, né? E são esses 12 irmãos de José. Então nós temos José e os seus 11 irmãos, né? São as 12 tribos, seus 11 irmãos. Irmão caçula Benjamim. Tamo aí um pano de fundo. Bom, os irmãos de José amavam José? Não. Já era um problema. Com certeza, Lia falava da sua preferência que o marido tinha para com José e também para com Raquel. Isso era um contexto familiar. E a Bíblia vai falar que os irmãos de José o odiavam. Só que nós não podemos esquecer que Deus está a observar todos os acontecimentos dessa família. Em Gênesis 37:2, nós lemos por quê. Um dos motivos era que José entregava aos seus irmãos. Traziam as notícias más. Eu fazia isso com as minhas irmãs, né? Elas lembram até hoje. Eu entregava mesmo. Eu via na escola, eu dedurava para minha mãe, né? E elas queriam morrer com isso. Eu tenho 7 irmãs, então eu via piscando, no ônibus eu já contava, né? E elas queriam me matar com aquilo. E José vinha e entregava a seus irmãos. Então, um dos motivos que ele era odiado, no capítulo 37, verso 2, vai dizer isso, que José trazia más notícias dos seus irmãos, não era fofoca. Aqui é incrível como a Bíblia usa esse termo, que ela poderia trazer boas notícias do seu irmão. Eles estariam mentindo. Então, na verdade, ele trazia as notícias do seu irmão, dos seus irmãos, e as notícias eram más, eram ruins. Ou seja, eles estavam aprontando. Conforme você vai entendendo essa família, você vai vendo qual era o perfil dos irmãos dele. Agora, uma das coisas que acontece é a não identificação. Isso gera conflito. Isso é quando nós, como cristãos, nós acabamos sendo diferente daquelas pessoas. Quando você é diferente da pessoa, você não se identifica com aquele fato, com aquilo que aquela pessoa está fazendo, já gera um certo desconforto. Nós chegamos aqui e flagramos na esquina, ali na calçada da igreja, um menino passando droga, pegando dinheiro. Ele ficou todo desconforto, ele não conseguia contar rapidinho assim. Por quê? Estava fazendo coisa errada.
E a nossa presença não simbolizava apoio ao que ele estava fazendo. Então isso gerava um desconforto. E isso gera um desconforto a todos nós. E Jesus fala isso lá em João capítulo 15, verso 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então, se há uma identificação sua para com o mundo, já viu o crente que ele quer se identificar? E isso é perigosíssimo. Pais, abre os olhos, principalmente na adolescência. O adolescente, o jovem, ele quer ser igual aos jovens. Ele não quer ser diferente. Ele quer ser igual em todas as áreas. E aí o pai tem que vigiar, tem que ensinar. Mas se aquele adolescente ele for diferente, ele é criticado. Tem uma professora de escola dominical, eu vi a narrativa dela, ela falou que a criança contou que estava na escola e ela não aprontava com os amiguinhos. E ela foi comer o lanche dela em vez de aprontar. E eles fizeram um monte de bolinha de papel e jogaram nele, né? E a professora aproveitou para mostrar aquilo que fizeram com Estevão. E falar, olha, só que aqui foi pedras e não papel. Então a diferença, a nossa diferença, já gera conflitos. E isso gerava conflito ali com José. E Jesus ele vai falar lá na frente, vocês não são do mundo. Antes eu escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Então Jesus está falando, há uma ação negativa do mundo para com vocês, por algo que eu fiz por vocês. O mundo é assim com vocês, por uma atitude que eu tomei de escolhê-los, de separá-los. Por isso o mundo vos odeia, está em João 15, 19. Então os irmãos odiavam ele por causa disso, essa questão da diferença. A segunda questão era o amor do seu pai. Essa é uma outra questão. É natural nos filhos, né? Eu tenho duas. Sempre havia uma duvidazinha ali, qual que o pai ama mais, né? Cresce assim. E vem de uma família de 9, mais 2 adotivas. Então, era um cardume lá em casa, né? É constelação. Imagine bastante gente, sempre cheio. E sempre tinha aquela coisa, né? Que a mãe ama mais, que o Dori é o queridinho da mamãe, e daqui a pouco já não era o Dori, era o Wagner. Sempre havia um ou outro que era o queridinho, né? Mas quando a Vara estava lá, acabava todos os queridinhos. Mas tinha isso também, nós não gostamos disso. Nós não gostamos de ficar em segundo plano, o que deveria ser ao contrário, nós deveríamos nos alegrar com isso. José não pediu para nascer da esposa amada do seu pai. Então não foi um problema ocasionado por ele. Ele não tinha culpa de ser filho de Raquel. Ele não tinha culpa do seu pai amá-lo mais do que os outros. Mas ele era tratado como se a culpa fosse dele. Percebe isso na nossa realidade? O amor do pai. E no capítulo 37, 3, nós lemos que Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E ele fez uma túnica de talar, de mangas compridas, ou dependendo da versão, de várias cores. Ou seja, José fez uma roupa diferenciada, Jacó fez uma roupa diferenciada para o seu filho José. E isso levava os seus irmãos a odiá-lo mais ainda. Você não pode, você não pede para nascer fisicamente nem espiritualmente. Você pediu para nascer? Não, você nasceu, simplesmente assim. Quando nascemos espiritualmente, você pode dizer que você é fruto do amor do seu pai. Consegue ver o quadro? Foi aquilo que Deus fez por nós, a sua maior demonstração de amor, enviando o seu Filho. E nós nascemos novamente através disso. É uma demonstração de amor. O novo nascimento mostra o amor de Deus para conosco. Ele nos providencia vestes diferentes também. A ação de Deus para com as nossas vidas. Ele nos ama, é Ele quem nos gerou e é Ele quem providencia vestes diferenciadas. Não somos diferentes, mas o Pai nos faz diferente. Você não é diferente,
Mas Deus fez você diferente. Em amá-lo, em fazer com que você nascesse novamente, em colocar uma veste digna para que você pudesse estar na presença dele eternamente, ceando com ele, através do seu filho. Então o quadro visto aqui na vida de José é um quadro do Deus de José, a qual nós bem conhecemos, e nós vemos essa realidade na nossa própria vida. E quando o mundo vos odeia, não é por aquilo que você fez, mas é por aquilo que Deus fez por você. O mundo vos odeia por aquilo que Deus fez por você. O nascimento de José também houve um impacto na família. Foi o motivo para que Jacó mudasse de vida. O sogro dele chamava Labão, ele trabalhava para o sogro dele, e já fazia 20 anos que ele trabalhava lá com o sogro dele, e ele resolve, quando nasce José, ele sente o desejo, mais a confirmação do próprio Deus, de voltar para a parentela dele. Isso está lá no 30, 25, você vai ler. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, que era o sogro e o patrão dele, né? Permite-me que eu volte ao meu lugar, à minha terra, ou à terra natal dele. E aí tem algumas questões, no 30:30. Agora, pois, quando eu hei de trabalhar também por minha casa? Dá a impressão, assim, que José era o primeiro filho. Porque não é isso, atitudes que nós tomamos, nós nos preocupamos agora, eu tenho o meu filho. E não era. Mas a consideração dele e o amor que ele tinha para com José. Ele trabalhou 20 anos para Labão. No 31:41 nós lemos ele dizendo: 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas ovelhas, por 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudastes o meu salário. Se ele tivesse a carteira profissional, ele ia mostrar lá, olha esse monte de carimbo aqui. E ele começa a falar aquilo que acontecia lá na criação de ovelhas. Então, ele trabalhou, o pai de José trabalhou 20 anos para Labão. Foi esse contexto que José nasce. Ele era uma pessoa dedicada. No 31:40 nós lemos, ele dizendo: de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono fugia dos olhos. Então, Jacó era uma pessoa que se aplicava, ele trabalhava no sol, trabalhava à noite, ele sono preocupado lá com as ovelhas. Então não foram 20 anos de qualquer forma. Esse é o pai de José. A honestidade também o acompanhava. No capítulo 31, verso 38 e 39, nós lemos: 20 anos eu tive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias. Eu não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, da minha mão requerias, tanto o furtado de dia como de noite. Ele está falando, quando vinha o leão, quando vinha o lobo e comia uma ovelha. E quando você vai estudar a história e a cultura, quem era responsável por isso era o patrão, não era o empregado, quando o animal atacava. Mas aqui ele está falando, quando vinha, eu te restituía, eu te dava. Quando roubava, eu não deixava que você tinha prejuízo. Então havia uma certa honestidade. E no 31:42 nós vemos que o Deus de Jacó é um Deus presente, porque ele fala, se não fora Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedaçaria agora de mãos vazias, me despediria agora de mãos vazias. Aí ele fala, Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. O que ele está falando aqui? O pai de José teve que pegar toda a família, ele pegou assim que José nasceu, e ele pegou e foi embora. A Bíblia vai usar o termo logrou, porque ele espera o patrão sair, ele espera Labão distanciar num certo tempo que ele poderia fugir, e ele pegou toda a família, tudo aquilo que ele tinha, que ele achava que era de direito, e sumiu. E o patrão dele foi atrás, Labão, que é também o seu sogro,
foi atrás dele e iria matá-lo, com certeza, a coisa ia ficar feia. Mas Deus aparece para ele e o adverte. É isso que ele está falando aqui. Se não fosse Deus intervir, né, sabe lá o que aconteceria. Então, o Deus de Jacó era um Deus presente. Nós vimos ali no seu próprio trabalho também. Quando ele era, de alguma forma, Labão tentava ludibriá-lo, Deus fazia de uma forma miraculosa que as ovelhas falava: olha, a partir de hoje o que nascer branca é sua, e as que nascerem malhadas é minha. Deus fazia nascer branca. Daí ele via que estava nascendo mais branca, então não, muda. Por 10 vezes ele fez isso. As listadas são suas, quadriculadas são minhas. Deus fazia listada. Não, as pretas são suas, as brancas são minhas. Deus fazia preta, né? Ele foi mudando. E com isso, o pai de José, Jacó, foi enriquecendo. E também, olha que interessante, nós temos esse quadro. Jacó era alvo do amor de Deus também. Em Romanos 9,13, Paulo vai dizer isso, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Deus amava o pai de José e não o irmão gêmeo do seu pai, o seu tio Esaú. Esse amor declarado de Deus, essa preferência por um dos irmãos, causa desconforto até o dia de hoje, para quem lê. Da mesma forma que os irmãos não entendiam esse amor que Jacó tinha para com José, até hoje pessoas que leem isso, quando lê na escritura Deus falando: eu preferi Jacó do que Esaú, as pessoas vão ter uma certa dificuldade de entender isso. Mas a palavra de Deus diz que Jacó era também o preferido na questão de Deus. Ele amou a Jacó e odiou Esaú, né? Bom, vamos falar um pouquinho aqui agora da mãe de José. Vimos o pai de José, uma pessoa que trabalhava bastante, né? A mãe, que era a filha mais nova de Labão. Qual era a aparência de Raquel? No capítulo 29, o verso 17 diz assim: Raquel era formosa de porte e de semblante. Quem tem a NVI vai estar escrito assim: Raquel era bonita e atraente, simples assim. E a Bíblia vai falar que então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas parecia poucos dias, de tanto que ele o amava. 7 anos foi pouquinho. 30/6 agora vai fazer 24 anos que eu trabalho pela minha mulher também. Eu devo amar bastante. Trabalhando faz tempo. Parece poucos dias também. Mas qual era a atividade da mãe de José? Pastora. Será que ela pregava para multidões, né? Não é nada disso. É a palavra pastora que você vai encontrar no Velho Testamento. Ela era pastora de ovelhas também. Ela acreditava no Deus de José. Lembrando que quando ela chegou, Labão, o contexto era de uma pessoa que tinha vários deuses, tinha um clã, ele que cuidava daqueles deuses ali. Mas de alguma forma ela passou a crer no Deus do seu marido também. Apesar do seu pai ter servido vários deuses, nós lemos ela dizendo no capítulo 30, verso 6, Deus me fez justiça, ouviu meu clamor e deu-me um filho. E no 30:22, a narração falando do próprio Deus. Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu seu clamor e tornou-a fértil. Então, aí está um pouco de Raquel. Crises familiares sempre existiu e sempre vai existir. Existe crise na sua família? Crise familiares? Não, né? Em Gênesis 31, nós lemos: quando Raquel viu que não dava filhos, e por questão de inveja da sua irmã, ela vai chegar para Jacó e vai dizer: dai-me filhos, senão eu morro. E ali nós passamos a ter um problema, porque se acende a ira de Jacó contra Raquel, e ele vai dizer: eu estou no lugar de Deus. Foi ele quem impediu o ventre o fruto do seu ventre. Está lá no capítulo 30, o verso 2. Então gera um conflito ali.
Agora, apesar de mais bela que a irmã mais velha, que ela era, a irmã mais nova, apesar de ser mais amada, ela ainda não era completa. Faltava algo. É interessante, né? Sempre faltando alguma coisa. Nós entendemos a força da cultura, o desejo dela ter um filho, mas Deus não mudou. Inveja continua sendo inveja, ciúme continua sendo ciúme, e Deus continua sendo Deus. Insensatez continua sendo insensatez. Isso é chamado obra da carne. Hoje nós sabemos. José haveria de nascer e ele seria usado para salvar o seu povo, como ele mesmo vai falar lá no capítulo 50, verso 20, para os irmãos dele. Fala, Deus transformou o mal em bem e foi para isso que ele fez todas essas coisas. Então, José, ele haveria de nascer, mas ela não teria maturidade para entender isso. E nós vemos essa maturidade quando no 31:19 nós lemos: enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos do seu pai. Então, o pai tinha saído, e aqui nós vemos uma pessoa que não honra os seus pais, e isso iria depois aprender, o povo iria aprender lá em Moisés, mas nós vemos uma pessoa que não honrou o seu pai, porque esperou ele sair e foi lá e roubou esses ídolos. Ela era impulsiva, tomava decisões impensadas. Na questão das mandrágoras, no capítulo 30, o verso 19, Lia, como ela era desprezada, a irmã dela aproveitou esse momento e falou, não, joia, troco sim, e ficou com o marido. Uma tinha filhos, mas não tinha marido. Outra tinha marido, mas não tinha filhos. Lia também buscava o Deus de Jacó, porque no 30, 16, 17, você vai ler que Jacó coabitou com ela e ela teve o 5º filho. Mas ali ela vai falar que Deus respondeu ela. Mas era uma adoração confusa também. Porque você vai ler ela falando assim, então disse Lia, Deus me recompensou porque eu dei a minha serva ao meu marido. Foi quando nasceu Issacar. A Bíblia não está dizendo que Deus a recompensou porque ela fez isso. A Bíblia está dizendo que ela disse, ela pensou que Deus a recompensou. Não, como eu dei a minha serva para o meu marido, então em troca disso Deus me deu um filho. Não. Então era uma adoração confusa, mas nós estamos falando do Deus de José. Você vai percebendo Deus trabalhando e ensinando essas pessoas como Ele nos ensinou, ensinando o seu povo. Raquel, ela furta, engana seu pai e também engana seu próprio marido, porque ela não contou para o marido que ela tinha roubado. E ele colocou ele numa situação difícil lá na frente. Ela tinha colocado os ídolos dentro da sela do camelo e estava sentada em cima quando o pai foi lá pesquisar, quando foi olhar. Ela sentou em cima da sela do camelo, colocou os ídolos embaixo e falou, olha pai, eu estou naqueles dias, eu não posso levantar. E o pai apalpou todos os outros lugares, procurou e não achou. E ela enganou o pai, enganou o marido. Estamos falando da mãe de José. Da mãe de José. E José, aí nesse contexto, ele já deveria ter uns 8 anos. Porque ele vai chegar, nós lemos que José, ele vai se inclinar junto com a mãe lá para o irmão do seu pai, para o seu tio Esaú. Então José já percebia tudo isso, ele já tinha esse conhecimento, esse contexto de que ele veio. Essa era a mãe de José. O coração dela não era íntegro para o Senhor, era dividido. Esse momento que seria a oportunidade de abandonar de vez essa tradição de família, esses ídolos, confiando tão somente no Senhor, ela teve medo. E alguns vão falar, havia valores, independente daquilo ser valoroso ou não, porque se ela pegou por ser valor, é porque ela tinha medo de que faltasse lá na frente. Se ela pegou porque ela atribuiu poder, ela teve medo de qualquer forma que Deus falhasse. Então o coração dela era dividido. Essa era a mãe de Raquel. Essa era a família de José.
Esse é o contexto que ele veio. Os seus tios também, nós vimos por parte de mãe, os seus cunhados, o cunhado do seu pai, também passou a ser uma ameaça a Jacó. Nós lemos no 31:1. A sua avó, ele sabia, através da história, que Rebeca, o que ela fez? Ela enganou o seu avô na questão da bênção dos filhos, na questão do Isaac. Então, olha a família em que ele veio. O seu pai teve que sair fugido nessa situação, porque senão seria morto pelo irmão. Então, nós estamos falando de José, vamos entender o contexto da família de José. E eu pergunto, como que é a sua família? Como que é a nossa família? Tudo isso faz parte da história da família de José. Essa a família que Deus vai pegar. Ele pega Jacó, Jacó tem 12 filhos, que será as 12 tribos, troca o nome de Jacó e fala, o seu nome agora é Israel, porque agora eu vou dar um nome a essas 12 tribos, esse povo vai se chamar Israel, porque veio de você. De um, nasceu 12. Você agora se chama Israel. Por isso que nós chamamos Israel as 12 tribos. Foi ali que Deus trocou. E foi numa família dessa. Foi dali que ele tira. É essa família que Deus pega e tira as 12 tribos que vai entrar para os anais da eternidade. Nós lemos lá em Apocalipse. É dali. Dessa família. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o nosso Deus. Ele trabalha na coletividade, ali na família. Ele trabalha na individualidade, trabalhou com Lia, trabalhou com Jacó. Apareceu em sonho para Labão. Trabalhou com Raquel, ouviu as orações de Raquel. Então ele trabalha na coletividade, na individualidade, apesar das nossas falhas. Ele nos educa, ele nos direciona para um fim proposto para ele mesmo, que ele haveria de levar esse povo lá para o Egito de qualquer forma. E eu quero terminar, lá na frente vai acontecer que Jeremias ele aprende uma lição magnífica. O povo sai totalmente da vontade de Deus. Lá na frente é triste. Das 12 tribos sobra apenas 2, que vai ser justamente o irmão de José, Benjamim, né? E Judá. Então só sobra Judá e Benjamim, as duas acabam praticamente se integrando ali. E 10, tão somente não, 10 tribos se acabam. Lá na frente. E nesse contexto agora que sobra 2 tribos, Jeremias, ele já partindo da premissa de que a revelação aqui já está muito maior do que os patriarcas tinham, ele pode dizer, lá em Lamentações é bom você ler, porque Jeremias abre o coração e fala aquilo que ele viu, ele está relatando, ele está chorando aquilo que aconteceu quando veio o cativeiro. E em Lamentações 3:22 ele entende isso, que ele fala, a misericórdia do Senhor, ou as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por que você não é consumido? Apesar das suas falhas, apesar das nossas falhas. E ele vai dizer, no capítulo 3, do verso 24 e 25, ele vai dizer, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que confiam, aqueles que o buscam. Jeremias entendeu que Deus é um Deus misericordioso, apesar das nossas falhas, e que ele recompensa aqueles que o buscam. Ele escreveu isso numa nação que estava sob disciplina do Senhor, mas ele leva ao indivíduo, porque ele vai escrever, é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem, leve sozinho, em silêncio, porque o Senhor pôs sobre ele. Jeremias vai dizer, tem lutas que é só sua.
Tem coisas, Raquel, ela teria que passar por aquilo lá. Quem poderia abrir a madre, quem poderia dar filhos, era Deus, mas era ela. Lia, era ela quem tinha que sofrer a rejeição do marido, era ela. E Jeremias está falando que tem situações que é individual, e ele fala, olha, é bom que o homem suporte o jugo, que ele leve sozinho em silêncio, porque o Senhor pôs sobre ele. Aí ele continua, que ele ponha o seu rosto no pó, para que haja esperança, para que ele clame, para que ele chegue diante de Deus. E aí ele poderia deixar essa lacuna, e ele fala assim, põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem te ferir e engula a desonra. Ele fala, suporta isso, porque o Senhor não o desprezará para sempre. E ele continua, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Está lá em Lamentações, capítulo 3, texto magnífico, falando de quem nós somos. E nós vamos ver, a mãe de José, Raquel, ela morreu no parto, ao caminho da casa de Jacó. Estava caminhando, nós não sabemos se Jacó se precipitou, se ele deveria ter parado, mas faltava pouco para chegar na terra do marido. Está lá com o sogro, e ali ela morreu ao dar à luz ao Benjamim, o segundo filho. Então, aquela que tinha tanto desejo de filho, Deus não permitiu ela ver os filhos crescer, Deus não permitiu ela ver o segundo filho, Deus não permitiu ela ver como que José seria grandemente usado por Deus. Mas você voltando ali atrás, você vê alguém dizendo, dá-me filho, senão eu morro. Você poderia dizer, se eu te der filho, você morre. E Jeremias vai falar lá na frente, confia no Senhor, a minha esperança está no Senhor. Porque nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós suplicamos e nós confiamos. José tinha de 9 a 12 anos quando ficou órfão de mãe. E ali começa uma luta para ele. Logo ele já não tem mãe. E ele vai lembrar dessas coisas. E aí, essa base vai servir para nós entendermos coisas que ele vai dizer quando ele estiver lá no Egito. Aqui está o embrião da grande nação que Deus estava formando. É de um dos irmãos de José que haveria de nascer o Cristo, nós sabemos, de Judá. Então a nossa família tem problema, a sua família tem problema, Deus o sabe. Deus acompanha todos os detalhes da sua família. Você tem angústia por situações que alguém da sua família causa, Deus o sabe. Você tem um desejo de ter algo que Deus não lhe deu, Deus o sabe. E é isso que Jeremias vai falar lá na frente. Confia, embora ele traga tristeza, ele vai mostrar compaixão. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, um dia nos chamará para prestar conta, e ele não vai chamar famílias, mas ele vai chamar indivíduos, um a um. Não haverá desculpa, eu não servi o Senhor porque meu marido fez isso, ou porque minha esposa fez isso, eu não fiz isso. Deus, ele vai nos tratar como um indivíduo, nós iremos prestar conta. Ele trabalha com a família, ele trabalha com o povo, ele trabalha com a nação, mas ele trabalha com indivíduos. E o contexto histórico que ele permitiu que vivêssemos é o contexto da revelação especial do seu Filho Jesus e do seu Evangelho. Você tem algo que Lia não tinha, você tem algo que Raquel não tinha, você tem algo que José não tinha. Nós temos a revelação de Jesus Cristo, nós temos muito mais. Que nós não possamos ignorar isso, que nós possamos viver de uma forma digna desse Evangelho, daquilo que Deus nos deu. Está aí um pano de fundo. Semana que vem nós vamos avançar um pouquinho mais, e aí vai facilitar-nos entender algumas características daquilo que vai acontecer na vida de José. Vamos orar essa noite?
Pai bendito, nos ajude. Ó Deus, são tantas informações, não dá para trazer, Pai, de uma forma tão ampla. Mas diante das nossas deficiências fica bem claro o quão falho nós podemos ser como indivíduos, como família. Ó Pai, muitas vezes nós queremos cobrar das pessoas algo que nem nós temos. Às vezes nos julgamos a nossa família como o melhor. Ó Pai, mas se não for um ato da sua graça, se não for como o seu servo disse, se a sua misericórdia não se renovasse essa manhã, nem vivo nós estaríamos. Quão grande é o seu amor para conosco. Ó Pai, que nós possamos olhar para isso e entender que nós não devemos negligenciar aquilo que o Senhor nos deu, que nós possamos viver a porção de cada dia, que nós possamos agradecê-lo por aquilo que o Senhor tem nos dado, que nós possamos glorificá-lo apesar de, que nós possamos confiar em Ti, que o Senhor sabe e sempre soube o que está fazendo e nós não. Pai, nos ajude como família. Ó Deus, a sua palavra vai dizer que nem sempre foi assim, que não era assim no princípio, a sua família tem sido deturpada. Nos ajude, Pai, nos ajude a verdadeiramente sermos a família a qual o Senhor constituiu. Nos ajude, Pai, a aprender de Ti, através da vida do seu servo José. Peço, Senhor, essa noite, por essa igreja, por essa semana, que nós possamos glorificar seu santo nome. Pai bendito, cada um que está aqui, que nós possamos, ó Pai, ser achados fiéis, ser achados em Ti. Nós te louvamos, te agradecemos, te glorificamos em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. A comunhão faz parte do culto.